quarto ano, vamos para a nossa aula 1 de português. Vamos fazer das páginas 174 até a 185. Igual a semana passada. Textos, vão ler uns textos, podem ser tirinhas, podem ser textos maiores, podem ser poemas e a interpretação, tá bom? No primeiro é um conto de Malas Artes. Lembra aquele que fazia se saía bem das ocasiões com malandragem, que a gente até discutiu, né? E aí, será que é certo? Será que é errado fazer isso? E aí tem um caso de que eles estão... Não vou falar ainda, que senão vou dar resposta. Olha lá. O texto começa com cansado de vagar sozinho pelo mundo. Quem está falando nesse trecho? Aí vai fazer um X na resposta certa. Aí o 9. Quem é o personagem principal? A gente já sabe que é o Malas Artes, né? Pedro Malas Artes. Aí tem o lá, 10. Qual esperteza Malas Artes usa nessa história e por que ele faz isso? Eles têm pouca comida e estão com fome. Tá? O que ele faz? Aí é na 11 que eu falei. Qual problema os três amigos estavam enfrentando? Esse problema era grave? Eles estavam com fome. 12. Pedro Malas Artes agiu de maneira correta ao se favorecer e comer o pão sozinho? É igual eu falei para vocês quando a gente estudou sobre ele. Ah, tia, mas ele estava com fome. Mas será que é legal eu me favorecer, só pensar em mim e deixar os outros com fome? Ou será que é legal dividir? Ou será que é ser bobo dividir? A opinião de vocês, tá bom? 13. Procure nos trechos lidos 5 palavras que tenham duas vogais na mesma sílaba. Por exemplo, vai, tá? Tem duas vogais na mesma sílaba. Aí escreve aí na A. E na B, quando duas vogais estão na mesma sílaba, as duas, ela é um tritongo, um ditongo ou uma dissílaba? Faz um xizinho na resposta correta. O próximo texto é muita iluminação, pouca visão. Parece distorcida essa informação, né? Mas aí vai explicar bem. Releia o título do texto e, com base nele, seria possível saber o assunto do texto? Muita iluminação, pouca visão. Dá para entender isso? Por quê? Aí explica, tá? Não vai só colocar sim ou não em 4 linhas, né? Explica por que você deu essa resposta. 2. Uma das principais características de um artigo de divulgação científica é a presença de informações de especialistas no assunto. Aí tem lá, A. Quem é a autoridade no assunto, aí nesse caso? Quais as principais informações ditas por ela? Escreva com as suas palavras. Que palavras foram usadas para apresentar a especialista no assunto? Falou o quê? Que ela é. Qual a especialidade dela? Onde ela trabalha? Isso dá um peso, né? Quando a gente está falando de alguém. Por que essa pessoa pode ser considerada autoridade no assunto? Porque ela é formada em alguma coisa. Vê lá no texto, tá? 3. Complete as palavras a seguir com agem, oso ou exa. Aí na 4, as palavras que você completou no exercício anterior são derivadas de outra. Qual a palavra primitiva? No exercício 3, tem lá. No exercício 3 tem lá. Vou completar o primeiro, tá? Folhagem. Folhagem. A palavra folhagem, qual é a palavra primitiva dela? Vem da palavra folha. E assim por diante, ok? Fácil. Releia os trechos a seguir, retirados do texto. Trecho 1 e trecho 2, aí 5. No trecho 1 são usadas várias vírgulas. O que elas estão fazendo? Qual é a função delas? Assinale aí a resposta correta. 6. O que indica o ponto de exclamação? A gente coloca ponto de exclamação quando a gente quer o quê?
também no trecho 1 duas perguntas. A quem elas estão se dirigindo? A quem elas são dirigidas? Assinale aí o correto. 8. O segundo trecho está entre aspas, indicando que é a fala de alguém. Nesse caso, as aspas isolam a fala do restante do texto. De que outra forma uma fala pode ser apresentada? Quando é uma fala, 2 pontos, travessão, né, pessoal? 9. Agora reescreva o trecho utilizando 2 pontos. Vai colocar lá a astrônoma Tânia Dominique afirma, ou explica, ou diz. Aí vai pôr 2 pontos. Aí na outra linha, travessão. Aí coloca a fala dela. Ok? Observe o folder. Isso a gente fez bastante, né? O folder e sobre a dengue, sobre o chikungunya. Desculpa, sobre o mosquito Aedes aegypti, né? Que transmite várias doenças. 10. O objetivo do folder é informar o leitor sobre um assunto e convencê-lo a assumir uma atitude, adotar um hábito ou comprar um produto. No caso do folder acima, qual é a intenção desses criadores? Esse folder é sobre o quê? Que recursos visuais foram utilizados no folder? Tem imagem, cores fortes, as letras como são, grandes, pequenas, para chamar atenção. Por que o autor usou a palavra todos no texto? Todos na guerra contra a dengue. Por que falou todos? 13. O folder é utilizado para divulgar de forma objetiva uma ideia, um produto ou uma campanha. Observe novamente o folder e escolha a alternativa que indica corretamente as características desse folder. Agora, uma história em quadrinhos, né, do Cebolinha. Aí tem lá, o que os balões de fala com o ponto de interrogação representam. Quando tem a interrogação é porque ele estava com... A expressão e o gesto de Cebolinha no segundo quadrinho reforçam o sentido desses balões? Faz sentido? Ele está se perguntando. C. Observe o balão de fala que sai da nuvem de pó no primeiro quadrinho. As palavras coffee, coffee, coffee representam que som? Som de quê? 2. Agora faça o que se pede. Faça um X nos quadrinhos em que o leitor fica sabendo o que era a nuvem de pó. B. O que causava essa nuvem de pó? 3. Que características de Cascão o leitor precisa conhecer para entender o humor dessa tirinha? Qual é a característica principal do Cascão? Na frase que tal um abraço, a concordância nominal está correta? Que tal um abraço? Está escrito correto? E ele tá lá. E como ele está escrito? Um abraço. É masculino ou feminino? E o número? Está no singular ou no plural? Um abraço. Está no singular ou no plural? Coloquem aí, tá bom? 5. A HQ, que é a história em quadrinhos que você leu, não tem título. Crie uma e coloque aí nessa linha de baixo, tá bom? Tem o texto aí, a velhinha. Marque a alternativa correta sobre a organização do texto. Volte ao poema e pinte as rimas com lápis coloridos. E em quais versos estão as rimas? Aí, marquem aí. Você é uma pessoa engajada? Aí tem lá. No início do texto é dito que engajada é uma pessoa que se dedica a um projeto no qual acredita. Você é uma pessoa assim? Somente adultos e jovens podem ser engajados com causas sociais? O texto que você leu é uma reportagem. Onde esse tipo de texto é publicado? Em livros ou em jornais e revistas? E qual é o assunto dessa reportagem? Leia novamente o título e marque. Qual é a função dele, da reportagem? Marque a resposta certa de uma reportagem. B. Na reportagem que você leu, há 3 subtítulos.
Política para crianças, em ação pelo bairro, ajuda escolar. É isso? Ajuda escolar. Fale sobre eles. C. A linguagem utilizada na reportagem, marque o X, onde é correto. E hoje é até aí. Aí na quinta faremos a última aula de português. Estamos terminando, pessoal. Então até lá, hora do Zoom. Beijos.